Eu sou Andréia, coordeno a assistência farmacêutica de Camaçari. De antemão, já agradeço a presença de todos numa sexta-feira à tarde, hein? Vocês virem aqui conversar com a gente sobre assistência farmacêutica, sobre saúde. Então, eu hoje sou moderadora da palestra Acesso a Medicamentos Não Incorporados ao SUS, um olhar sobre o PDME. Então, a gente vai falar sobre o nosso serviço existente no município de Camaçari, que é o Programa de Medicamentos Programa de Medicamentos Excepcionais. E o nosso palestrante é Tiago Trindade. Eu vou ler aqui rapidinho o currículo dele. Só um minutinho. Aqui. Tiago Trindade é farmacêutico, formado pela UFBA desde 2012, mestre em Medicina e Saúde pela Faculdade de Medicina, também da UFBA. Ele atualmente está se especializando em avaliação de tecnologias em saúde, também pela UFBA. Ele tem experiência em farmácia industrial, farmácia hospitalar, pesquisa clínica e farmácia pública. E atualmente atua como servidor público nas secretarias de saúde de Salvador e de Camaçari. Eu, no dia a dia, adoro conversar com o Tiago sobre os assuntos da profissão, porque ele sabe pra caramba, eu aprendo muito com ele. Ontem, por exemplo, a gente batendo um papo sobre a apresentação, já foi uma manhã rica para mim, que eu aprendi um monte de coisa também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu peço que todos desliguem o microfone e podem ir fazendo as perguntas aqui pelo chat, que eu vou compilando todas, e ao final da apresentação, aí eu vou passar as perguntas para Tiago, e Tiago volta batendo um papo com a gente, tá? Então, é com você, Tiago. Boa apresentação. Ok. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim? Ótimo. Obrigado, porque eu não tenho um retorno. Sim, ouço bem. Ok. Então, boa tarde novamente. É um prazer realizar essa apresentação aqui, a convite de Andréia. O objetivo dessa apresentação é falar sobre o PDME, né, desse Programa de Dispensação de Medicamentos Excepcionais, que tem um papel muito importante na saúde pública de Camaçari. Essa apresentação ela vai durar 1 hora, depois nós temos um tempo para perguntas, então fiquem à vontade para anotar suas perguntas e em seguida realizá-las a gente, né? A minha, a Andréia e a equipe, os outros membros da equipe do PDME. Essa apresentação ela tem públicos diversos, então assim, existem diversos interessados em saber o que é o PDME. Vou tirar a máscara, porque talvez até auxilie, né, a compreensão da fala. O PDME, esse programa de interesse para a gestão pública em saúde, de interesse para os usuários do SUS e profissionais do SUS também. Então, o público é bastante diverso, eu vou procurar em alguns momentos diminuir um pouco ou sempre explicar os jargões que eu vou acabar utilizando, né, em razão de termos muito técnicos e temas muito técnicos, mas de interesse coletivo, que serão abordados na apresentação. Então, vamos começar. Ok, a tela, se me confirma, a tela está compartilhada, André? Está? Compartilhada. Ok, obrigado. Compartilhada. Vamos lá, eu vou marcar o tempo aqui, só para evitar qualquer tipo de prolongamento. Eu já falei, né, assim, qual é o interesse de apresentar o PDME. Na verdade, há muito tempo, a Andréia, ela tem esse interesse, ela demanda esforço em divulgar esse programa. O título da apresentação é Acesso a Medicamentos Ainda Não Incorporados ao SUS, que representa esse olhar sobre o PDME, que é exatamente um setor que tem como objetivo esse olhar sobre os medicamentos que podem ser solicitados pelos usuários e que não são medicamentos incorporados pelas vias de acesso regulares do SUS.
Então, por definição, né, assim, primeiro eu vou definir o PDME, depois a gente vai contextualizar o PDME na saúde pública e todas as implicações envolvidas nessa solicitação de medicamentos ao PDME. E, em seguida, a gente vai mostrar como o setor funciona hoje. O PDME, ele foi uma iniciativa da Secretaria de Saúde de Camaçari em 2007, e ele tem como finalidade principal a disponibilização, né, a possibilidade de disponibilização de medicamentos que não são regularmente oferecidos pelo SUS. Ele é chamado de um programa de demanda administrativa. Por que administrativa? Porque a demanda ela não é judicial. Então, o usuário do SUS, que através de prescrição médica, ele tem a necessidade de ter um pedido de medicamento que não é regularmente oferecido pelo SUS, ao município de Camaçari, ele vai se dirigir ao PDME sem precisar judicializar essa demanda, porque o setor ele existe administrativamente como uma forma de avaliar essas demandas e dar uma resposta o mais excelente possível do ponto de vista de critérios de qualidade da evidência científica, critérios de qualidade do medicamento e adequação do seu fornecimento, do ponto de vista clínico, do ponto de vista ético. Então, esse é o programa, a definição do PDME é um programa de demanda administrativa de medicamentos destinados a atender situações clínicas não contempladas pelo arsenal terapêutico ordinário do SUS, né? Um termo bonito, e aí, como eu prometi que eu ia tentar desconstruir ao máximo os jargões, quando a gente fala de arsenal terapêutico ordinário do SUS, a gente está falando de conjunto de medicamentos, né? Terapêutico não se diz respeito apenas a medicamento, mas no nosso caso a particularidade é essa, conjunto de medicamentos que são regularmente fornecidos pelo SUS. É aquele medicamento que o usuário do SUS, o brasileiro, na verdade, o cidadão brasileiro, ele pode acessar no SUS apenas através de uma prescrição médica e, em alguns casos, através de alguns formulários específicos. Isso é o que a gente chama de arsenal terapêutico ordinário. Aquilo que o SUS já prevê fornecer à sua população. Falando isso, aquilo que o SUS não prevê o fornecimento para a população é chamado de medicamento não padronizado, né? Então, em linguagem bastante popular, se costuma dizer o que é um medicamento padronizado? Aquele medicamento que está nas listas do SUS. Essa é uma maneira muito simplificada de dizer que o medicamento é padronizado. Aqueles que não estão nas listas de fornecimento previsíveis, né, do SUS são os não padronizados. De certa forma, em alguns casos, também chamados de medicamento excepcional. Os medicamentos padronizados, como eu já defini, eles têm uma grande importância para o Sistema Único de Saúde, porque para que um sistema de saúde exista, né, o nosso sistema é um sistema universal, ou seja, ele prevê atendimento a todos, independente da faixa de renda, né, do usuário. Ele precisa racionalizar, ou seja, ele precisa definir o que o Sistema Único de Saúde disponibilizará para o tratamento ou para a prevenção dos seus usuários. E aí a padronização, o processo de padronização tem a ver com a necessidade de definir listas de medicamentos que correspondem àquilo que o SUS regularmente oferece. E além disso, o objetivo é garantir que tudo aquilo que o SUS fornece, ele atende às principais demandas, no caso nem seriam institucionais, demandas nacionais de saúde mesmo, e garantir também que todos os produtos que estão listados, né, nessas padronizações sejam produtos de qualidade e valor terapêutico comprovados. Quando eu falo de valor terapêutico, eu estou querendo dizer a finalidade para a qual o medicamento se destina, né? Então, o medicamento certo para a finalidade correta. Isso é ter valor terapêutico. E reduzir a compra de medicamentos não padronizados. É um dos grandes ganhos também de existir padronização. O PDME, nesse contexto, como eu já defini, é um programa que surgiu originalmente com esse objetivo. Vamos inaugurar um espaço, propiciar um espaço à população de Camaçari para solicitar aquilo que não é medicamento incorporado ao SUS, né? Quando eu falo de incorporado, eu estou falando de padronizado, sinônimos. Incorporado, padronizado ao SUS, é aquilo que o SUS já fornece regularmente. E, surgindo em 2007,
ele surgiu como essa estratégia de enfrentar também o aumentado, né, o elevado número de demandas de medicamentos que não estavam incluídos nessas listas do SUS. Para isso, a ideia era ter um setor que faria a avaliação dessas solicitações do que não é do SUS para fornecer. Só que o que acontece é que, quando o programa começou, ele começou com essa ideia, mas ele inaugurou acesso a medicamentos que já tinham disponibilização prevista no SUS. E, por outro lado, medicamentos que não eram disponibilizados no SUS, mas que existiam equivalentes no SUS, que é o que a gente chama de alternativa terapêutica. Com isso, né, o programa começou descentralizadamente, então o usuário ele ia no posto de saúde mais próximo à sua casa, e aí ele fazia a solicitação desse medicamento, a prescrição e a solicitação era enviada ao núcleo PDME, e aí o núcleo emitia a autorização para compra, e aí isso voltava para a unidade de saúde do paciente, ele teria acesso lá. Isso perdurou até certo momento, que foi quando, em 2010, essa solicitação de medicamentos passou a ser centralizada. Então, o usuário ele ia diretamente ao PDME, em vez de ele ir ao posto e o posto encaminhar ao PDME. Com o tempo, né, na verdade, várias situações, assim, digamos que políticas no país, foram favorecendo o fortalecimento e a necessidade de o PDME implantar critérios. Quando eu falo de critérios, eu falo de organizações, né? Assim, necessidade de dispositivos, de orientações para considerar o que deveria ser solicitado ao PDME ou não. Em 2011, isso aí no contexto nacional, surge a CONITEC, que é um órgão, falando bem simplificadamente, a CONITEC é uma comissão vinculada ao Ministério da Saúde que serve para avaliar medicamentos que eram demandados, solicitados ao SUS para serem incluídos nessas listas. Tá? Isso aí em contexto nacional. Mas voltando ao PDME, desde o surgimento do programa até o ano de 2015, quer dizer, após 8 anos de surgimento, de existência do programa, foi observado um pico de consumo de orçamento por parte do programa. Então, em 2015, o custo com a aquisição dos medicamentos disponibilizados pelo PDME alcançou essa cifra aí de R$1.200.000. Para ter noção do que significa isso, esse dado seguinte aí, ele informa que isso corresponde a 34% de todo o orçamento para compra de medicamentos de Camaçari. Isso é muito? Depende. Isso é muito por quando a gente avalia quantos pacientes eram beneficiados com esse programa, né? Pensem que 34% dos orçamentos, dos recursos orçamentários para compra de medicamentos no município eram destinados à compra de medicamentos para 1.091 pacientes, que correspondia, à época, a 0,4% da população de Camaçari naquele ano. Então, quando a gente pensa que 34% dos recursos está destinado a 0,4%, não a destinado à população, mas a compra de medicamentos, ao tratamento farmacológico de 0,4% da população, a gente pensa em uma distorção de acesso e a gente pensa na necessidade de racionalizar critérios, porque, afinal, é dinheiro público que está sendo utilizado para comprar um bem coletivo, sim, um bem social que é medicamento, mas está sendo utilizado em benefício de muito poucos. E eu imagino que vocês concordam. Muito poucos acessavam o PDME e muito poucos acabavam demandando a execução orçamentária de uma fatia muito grande do orçamento para medicamentos. Em 2017, e aí assim, é preciso reconhecer o mérito da coordenadora Andréia e da farmacêutica Bárbara, que naquela época ocupava, né, o quadro do PDME, foi realizado um levantamento situacional de viabilidade do programa. Porque, como eu falei, essa necessidade de equalizar um pouco mais o acesso surgiu da ideia de que, se existe tanto medicamento, né, se existe uma demanda orçamentária tão grande, é porque existem medicamentos aí, certamente, que já são disponibilizados pelo SUS ou cujas alternativas já são disponíveis pelo SUS. Então, o pensamento, né, a reflexão foi a partir dessa ideia aí. E, assim, o Brasil ele tem uma política de assistência farmacêutica, que é a política que organiza a disponibilização de medicamentos, entre outros processos no SUS, que é uma política muito organizada.
Não sei se é a melhor do mundo, mas com certeza é uma política muito organizada. Então, era estranho você pensar que, com essa política organizada, com listas de medicamentos bem definidas no SUS, se era necessário mesmo, do ponto de vista de necessidade clínica do paciente, ter acesso a medicamentos que demandavam um custo tão alto. O ponto de partida foi se perguntar se realmente era necessário. E, a partir daí, foram estabelecidos alguns critérios, a partir da observação de que parte desses medicamentos disponibilizados já eram disponibilizados ou como alternativas no SUS, alternativas que teriam o mesmo efeito para o paciente, ou medicamentos cuja utilização já era disponibilizada de alguma maneira pelo SUS, por algum programa específico, ok? Em 2017, o Ministério da Saúde ele reconhece a necessidade de organizar essa solicitação de medicamentos que não são do itinerário do SUS, né, que não são das listas do SUS. E, com isso, ele recomenda que essa solicitação de medicamentos que não são do itinerário do SUS, ele, pelo menos, apresente os seguintes requisitos. Esse medicamento que vai ser pedido, ele não pode estar nas listas do SUS, né, não pode ser padronizado pelo SUS. E, se ele for padronizado pelo SUS, ele tem que ser contraindicado, de alguma forma, e evidenciado isso para justificar aquele outro medicamento que não faz parte da lista do SUS sendo solicitado, tá? E isso com base na melhor literatura científica disponível. Significa que não é um pedido a critério apenas da soberania médica. Tem que passar pelo crivo da evidência científica, da saúde baseada em evidência. Então, a partir de 2018, na verdade, com 2017, esse empenho da equipe aí em fazer uma racionalização do programa, ele também tem um contexto nacional favorável. Em 2018, o Supremo Tribunal Judiciário ele estabeleceu critérios, né? O judiciário entendendo o problema da judicialização, que é o acesso a medicamentos, judicialização da saúde e acesso a medicamentos através da justiça, entendendo que isso é um grande problema para o Sistema Único de Saúde, o Supremo Tribunal de Justiça estabeleceu critérios mínimos também, concordando com o Ministério da Saúde, entendendo que, poxa, para um medicamento ser solicitado para o SUS, sendo que ele não faz parte das listas do SUS, é preciso que se comprove que o medicamento do SUS é ineficaz para aquela necessidade do paciente. O medicamento, ele raramente é ineficaz. Ele vai ser ineficaz se você considera a situação clínica do paciente. Esses dois critérios, eles devem sempre estar acompanhados, né? Ineficaz para quem ou para quê? E a demonstração da incapacidade financeira, que é uma imposição da justiça para a demanda judicial, por exemplo, e a existência de registro do medicamento na Anvisa. São critérios mínimos. Isso é o mínimo que deve existir para que seja solicitado o medicamento ao SUS. Então, nem preciso me repetir, quer dizer, eu vou acabar me repetindo se eu disser qual era a necessidade de racionalizar o PDME. Diante de uma política de assistência farmacêutica organizada, diante de um município que tem recursos para utilização, mas que tem um corpo de farmacêuticos que consegue melhorar isso, não fazia sentido o PDME continuar numa situação que dava margem à compreensão de distorção do acesso, como eu disse a vocês. Um custo de medicamentos alto para um grupo muito pequeno de pessoas. E não é punir a pessoa, né? Punir o usuário que já teve acesso ao medicamento. É considerar em que casos aquele usuário pode já ser atendido por um fluxo que já existe no SUS. Para entender isso, como eu falei para vocês, a assistência farmacêutica no SUS ela é organizada, né? Ela tem um conjunto de normas que a organizam, que facilitam o acesso do paciente e prevê esse acesso do paciente. E a política de assistência farmacêutica no Brasil, ela tem como objetivo organizar todos os processos que envolvem desde a seleção, a escolha do medicamento, até a disponibilização do paciente na ponta do sistema, como a gente diz, né? Desde a compra, a escolha do medicamento que vai fazer parte do SUS até a disponibilização do paciente, tudo isso é previsto em lei, através da Lei de Assistência Farmacêutica no SUS. Essa necessidade de estabelecer a existência de uma assistência farmacêutica no SUS nos apoia muito, porque apoia o PDME no sentido de que a gente tem uma assistência farmacêutica que nos dá possibilidades de encaminhar o paciente para caminhos, né, itinerários no SUS, onde ele vai conseguir esse medicamento que, por uma outra razão, está sendo solicitado fora das listas do SUS.
Como eu falei para vocês, o nosso sistema de saúde, ele tem como um dos seus pilares a universalidade. Isso significa que todos, o acesso do SUS se destina a todos, independente da existência de plano de saúde privado, da existência de pagamento, contribuição para a Previdência Social, não. Todos podem acessar o SUS. A integralidade é outro pilar do SUS. Isso significa que o SUS, ele se propõe a promover, a disponibilizar assistência terapêutica integral. Em palavras simples, isso o que significa? Significa que o SUS, ele pretende, ele previu, foi previsto em sua criação a disponibilização de tratamentos de maneira total, integral, para aquela condição de saúde particular do usuário. Veja se eu me explico melhor. Se um usuário, por exemplo, ele tem uma doença renal, uma hipertensão, ele é hipertenso, ele vai ter acesso a um conjunto de medicamentos para hipertensão. Se a hipertensão ela complica e evolui para uma doença renal, o SUS não fornece tratamento para a doença renal, porque ele vê aquela condição do paciente, quer dizer, a hipertensão arterial, de maneira integral. Por que integral? De maneira total. Esse problema de saúde pode evoluir para uma doença renal, por necessidade de transplante renal, em casos mais raros, e a necessidade de deslocamento para esse transplante. Isso é assistência integral, é você garantir que para aquela doença, para aquela condição de saúde, todos os recursos possíveis, desde o estágio mais simples ao estágio mais complexo, vai ser disponibilizado pelo SUS. Isso é muito interessante. Só que, quando a gente pensa em assistência integral, dá imediatamente a ideia de que é uma assistência total, né? Assim, sem limites e sem medidas. Na verdade, quando a gente pensa em medicamento, para vocês terem noção, o mercado brasileiro, ele dispõe de 22 mil apresentações de medicamentos, e desses medicamentos, muitos nós temos duplicações, medicamentos que têm finalidades, ações terapêuticas iguais, mas com diferenças mínimas na molécula, e não faz sentido para o Sistema Único de Saúde, considerando que ele tem que atender a toda a população, abrigar, né, disponibilizar medicamentos dessa forma, com duplicidade. E nem medicamentos que têm pouco benefício para o paciente. Na prática, a RENAME, que é a nossa relação nacional de todos os medicamentos que são disponibilizados pelo SUS, exceto para câncer, que aí é outro capítulo, ela integra 921 itens. Isso já é bastante. Esse universo de 22 mil apresentações nos dá a noção de que é preciso racionalizar, é preciso escolher o que é efetivo, necessário e demandado dentro desse universo. Então, a integralidade é isso. Para organizar essa ideia de integralidade, até 2011 não existia na lei nada que definisse exatamente o que é integralidade, do ponto de vista da assistência. Então, com base nesse princípio aí, a judicialização ela também se apoiava na ideia de que, se o medicamento não está no SUS, né, disponibilizado no SUS, e se o sistema de saúde prevê uma assistência integral, então eu posso, com base nesse critério aí, exigir que aquele medicamento esteja disponibilizado. Só que, na verdade, a partir de 2011, existe a necessidade de surge a definição de integralidade. E surge também, nesse ano, em 2011, a CONITEC. A CONITEC é aquela comissão que eu falei rapidamente a vocês, que é a comissão do Ministério da Saúde que serve para decidir o que vai entrar no SUS, tá? Tanto em relação a medicamento, como em relação a procedimentos, a materiais, próteses, marca-passos, etc. A CONITEC, ela surge em 2011, ela é atuante até hoje, e ela surge como essa comissão que serve para avaliar criteriosamente o que entra ou não no SUS. E com isso, esse é o fluxo rapidamente da CONITEC. A CONITEC ela tem até 9 meses para avaliar uma solicitação, um pedido de inclusão de um medicamento no SUS. Interessantemente, a CONITEC, de tudo que a CONITEC recebe de solicitação para incluir no SUS, para ser incorporado, que a gente chama no SUS, 70% corresponde a medicamento. A gente pode, sem dúvida, dizer que os medicamentos são a tecnologia que protagonizam a necessidade de as solicitações no SUS, protagonista do ponto de vista de custo e do ponto de vista de movimentação coletiva. Tá? Em 2011, essa lei, como eu falei, que cria a CONITEC, ela também vai dizer, essa assistência integral, ela vai colocar em termos, o que é assistência integral? Assistência integral é a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico. Não é qualquer coisa, é apenas, e não é apenas porque não é pouca coisa, é tudo aquilo que está prescrito
de acordo com diretrizes terapêuticas, eu faço destaque aqui, definidas em protocolo clínico para aquela doença, para agrava a saúde. E aí consigo, o ministro Gilmar, mais ou menos nesse tempo, o ministro Gilmar Mendes, ele emite a compreensão de que o Sistema Único de Saúde se filiou à corrente da medicina baseada em evidências. De maneira simples, já que temos usuários do SUS que talvez não entendam jargões da saúde, a medicina baseada em evidências é um conjunto de critérios para decidir qual é a melhor tecnologia, o melhor medicamento, a melhor cirurgia, o melhor procedimento para aquele caso específico, do ponto de vista de benefício para o paciente. Então, além de considerar que a assistência terapêutica era só aquilo que era definido em alguns protocolos, foi considerado também que o SUS utilizava como parâmetro para avaliar a corrente da medicina baseada em evidências. A assistência farmacêutica ela está definida como um dos blocos prioritários de financiamento do SUS. E, voltando a falar de assistência farmacêutica, eu não posso falar do que pode ser solicitado fora da assistência farmacêutica sem falar do que a assistência farmacêutica disponibiliza, né? Então, a assistência farmacêutica ela é organizada através de listas, né, de conjuntos de medicamentos que são caracterizados tanto pelo tipo de financiamento como pelo tipo de procura pelo medicamento, vamos dizer assim. Então, são esses três conjuntos de listas de medicamento, vamos dizer assim, que são chamados de blocos de financiamento do SUS, que é o componente básico, especializado e estratégico. Então, o medicamento do componente básico é aquele medicamento que se destina à maioria das doenças que a população apresenta. Doenças comuns, o diabetes, a hipertensão arterial, a asma, por exemplo. E aí, outras situações também, que não são necessariamente tratamentos para doença, mas prevenções, também entram no elenco básico, como as insulinas, que é diabetes, né? Mas assim, saúde da mulher, enfim, contraceptivos. O que mais se usa está no componente básico. Esse componente ele é financiado tanto pelo governo federal, como pelos estados, como pelos municípios. Tá? O componente especializado, aliás, vou falar do estratégico primeiro. O componente estratégico é aquela lista, aquele conjunto de medicamentos destinado a tratar algumas doenças específicas, que seja pela possibilidade de transmissão e grande disseminação na população, seja pelo fato de serem medicamentos que precisam de protocolos muito específicos para organizar o seu acesso, eles são chamados de estratégicos. Estratégicos para a manutenção da saúde coletiva do país, entre outras coisas, né? Da melhor forma possível. E a destinação, entre os medicamentos, a gente pensa aí no tratamento para AIDS, no tratamento para hepatites, outras infecções sexualmente transmissíveis, enfim. Esse componente, esse pacote aí do estratégico, ele é financiado pelo governo federal, disponibilizado aos estados. Tá? O primeiro era tripartite, esse e o componente especializado é aquele bloco antigamente chamado de medicamentos excepcionais ou de alto custo. Hoje já se mudou isso. Por quê? Esse componente aqui é o bloco de financiamento de medicamentos que atendem situações que não correspondem àquela primeira linha de tratamento. Ou seja, se o paciente não conseguiu controlar a sua condição pelo componente básico, ele pode ir para o especializado. E não só nesse caso, como em alguns casos de doenças menos prevalentes, menos comuns. O componente especializado, ele é financiado de maneira diversa. Alguns medicamentos são financiados pelo governo federal, outros pelo governo federal e estadual. E todos esses medicamentos, eles têm linhas definidas, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que são documentos que organizam os medicamentos e definem como que devem ser acessados, tá? Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são documentos que disponibilizam organizações desde diagnóstico até o tratamento de determinadas doenças no SUS, né? E aí, o que ele vai listar os medicamentos, por exemplo, do componente especializado, que é aquele antigamente chamado de alto custo. Tá? Eles são revisados a cada 2 anos e aí o SUS considera que o que está definido em protocolo clínico integraliza o cuidado, ou seja, disponibiliza toda a linha de cuidado para aquela situação de saúde. São 109 PCDTs, e como eu falei, ele desde diagnóstico até o tipo de tratamento ele disponibiliza.
Aí eu repito o bloco do componente especializado, não vou entrar nesse detalhamento. E aí, esse dado é apenas uma ilustração de o quanto isso onera o Estado, né? Eu falo onerar do ponto de vista técnico, né? Não pensando assim, onerar como se fosse apenas um custo supérfluo, mas onera mesmo porque gera necessidade de execução orçamentária. Entre 2008 e 2018, houve uma duplicação do orçamento destinado a despesas com medicamentos, isso só considerando o Ministério da Saúde. Isso é importante de falar porque o PDME, mais à frente vai ser dito, é uma iniciativa municipal. E o recurso para custear o PDME é totalmente municipal, tá? Já que o recurso federal é destinado a alguns medicamentos específicos, como eu apresentei para vocês. Além disso, o SUS, o documento RENAME, na verdade, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ele vai listar todos os medicamentos desses blocos que eu falei para vocês na RENAME. A RENAME ela já está na sua 12ª versão. São 12 versões da RENAME e ela vai listar tudo o que tem no SUS, de maneira bem simples, assim, didática, direta, o que tem no SUS de medicamento, onde eu posso encontrar na RENAME, ok? Pronto. Então, diante de todo esse cenário, é importante a gente dizer que, de que maneira entender toda essa complexidade, né, da disponibilização de medicamentos no SUS afeta o PDME e de que maneira o PDME ele pode se beneficiar dessa estrutura que existe, e que não é gratuita e que é complexa. Bom, o PDME, hoje, ele ainda se entende, né, através de toda a racionalização que ocorreu em 2017, ele ainda é entendido como um programa de demanda administrativa. Isso significa que o acesso dele não precisa ser pela justiça, não precisa ser encaminhado pela atenção básica. Qualquer usuário de Camaçari, na verdade, do SUS de Camaçari, vinculado a Camaçari, né, a distrito Camaçari, ele pode fazer solicitação administrativa de medicamentos não elencados no assinal do SUS. Isso significa que pode. E se vai ser disponibilizado ou não, depende de alguns critérios, tá? Então, assim, esse medicamento ele tem que ser não padronizado e, ao mesmo tempo, ele é um tratamento que se destina àquele tratamento que não tem alternativa no SUS. Porque é possível que o paciente ele se dirija ao PDME solicitando um medicamento para depressão, por exemplo, e aquele medicamento realmente não é do SUS, o PDME avalia, mas, como eu disse para vocês, um dos critérios, além de não ser padronizado, não estar no SUS já oferecido, é um tratamento para o qual já existe uma alternativa. Então, para a depressão, existe essa outra alternativa, essas outras alternativas que já apresentaram eficácia, ou seja, capacidade de fazer efeito igual àquele que está sendo solicitado, tá? E, ao mesmo tempo não, alternativamente, o medicamento, ele pode ser um medicamento incorporado ao SUS, mas definido pelo SUS para outra patologia, ou ainda medicamento destinado a tratar a segunda ou terceira linha de tratamento sem itinerário definido pelo SUS. Como eu falei para vocês, os PCDTs, os protocolos clínicos, eles definem quais são as doenças e de que forma elas podem ser tratadas em primeira, segunda e terceira linha. Mas, na verdade, a gente está no Sistema Único de Saúde, Sistema de Saúde Universal, e a todo o Sistema Universal, eu garanto a vocês, é impossível abranger todo tipo de doença, todo tipo de situação de saúde, prever tratamento para todas. Então, na prática, muitas situações não estão definidas em protocolos clínicos. E para essas situações, o PDME se destina também, né? Medicamentos destinados a tratar linhas de tratamento não cobertas pelo SUS, desde que o tratamento solicitado ele demonstre eficácia clínica e efetividade em alguns casos também. E, como eu falei para vocês, tem que ter sido atestada a falha da tentativa da alternativa para o SUS. Ok? E aí, interessantemente, depois do firme estabelecimento desses critérios e da revisão, né, da situação dos pacientes que já estavam vinculados ao PDME até aquela data, houve um esforço e assim uma consecução muito boa em relação à destinação dos usuários, desses usuários, e a destinação dos usuários, não só dos usuários, mas assim, a racionalização dos tratamentos que eram disponibilizados para esses usuários. Então, entre 2017 e 2019, vocês observam, né? Poxa, caiu muito o número de pacientes. Sem uma interpretação adequada, isso pode parecer ruim para o programa, porque fica parecendo que o programa enfraqueceu.
quando é o contrário. O programa fortaleceu critérios e ele passou a atender uma porção da população que efetivamente não tinha itinerário, caminho de solicitação daquele tratamento para o SUS. Então, com isso, o que aconteceu? E esses pacientes? Boa parte dos pacientes eles foram encaminhados ao componente especializado da assistência farmacêutica, que são os medicamentos antigamente chamados de alto custo. Então, boa parte dos pacientes ou tinham exatamente o medicamento que já era disponibilizado pelo SUS por esse programa aqui, por esse bloco da assistência farmacêutica, ou eram pacientes que utilizavam medicamentos que não estavam no SUS, mas que tinham alternativa tão ou mais eficaz já disponibilizada no SUS. E para essas situações foi realizado encaminhamento para avaliar a troca terapêutica e com isso, ao longo desses 2 anos, porque afinal esse processo não é imediato, depende de reavaliação médica, depende de encaminhamento do paciente, durou 2 anos e atingiu aí essa redução, né, de 1.800 para 900. Quase pela metade. E o PDME hoje, né? Assim, o que pode ser solicitado ao PDME? Então, vamos pensar que no PDME, tudo que não é do SUS pode ser solicitado, como eu disse a vocês. Pode. Mas de que maneira ele vai ser avaliado, né? Assim, os medicamentos solicitados devem ser destinados a tratar condições crônicas e não condições agudas. Por que também? Não é só uma questão de considerar a condição crônica mais importante. Tem a ver também com o nosso processo de aquisição dos medicamentos. Todo medicamento que é solicitado ao PDME, ele é submetido a um processo de compras. E como todo processo de compras no setor público, ele depende de licitação, exceto casos de emergência, né, situações de calamidade que dispensam licitação. Mas, regularmente, toda a compra pública de medicamento depende de licitação. Isso leva um tempo, né? Dada a necessidade de cumprir a burocracia da lei de licitação, e eu não falo burocracia no sentido negativo, é necessário que exista a lei de licitação, isso demora cerca de meses. Então, para um tratamento agudo, para a condição aguda, não faz sentido fazer essa solicitação, porque o tempo de disponibilização do medicamento, se for necessário disponibilizá-lo, às vezes excede o tempo de necessidade do paciente. A condição aguda precisa ser tratada agora, não pode esperar meses para ser tratado. E não faz sentido, e assim, o serviço público, a assistência farmacêutica, ela não pode dispor de inventar critérios e argumentos para justificar a dispensa de licitação. Isso daí fora de cogitação. São medicamentos considerados indispensáveis e a ausência do tratamento ameaça a vida do paciente. Por que é importante dizer isso, né? É importante dizer que algumas solicitações de tratamento ao PDME são tratamentos para cuidar, né, assim, medicamentos para tratar situações de iatrogenia. Vocês sabem o que é iatrogenia? Iatrogenia é a condição de piora da situação de saúde do paciente provocado por algum procedimento ou por algum tratamento inadequado. Então, a gente recebe, sim, com alguma frequência, solicitação de tratamentos para amenizar a piora que um tratamento inadequadamente prescrito ocasionou. Então, por exemplo, alguns antidepressivos, eles causam muita cinetose, êmese e enjoo, né? Só um exemplo, tá? E aí, a gente observa que, em alguns casos, o prescritor médico entende que o paciente ele precisa daquela tecnologia, daquele medicamento que tem a vantagem de não propiciar esse efeito colateral, vamos definir assim, que esse medicamento ocasiona. Só que, muitas vezes, aquele medicamento ele foi mal selecionado, aquele que causa enjoo, foi mal selecionado entre os que o SUS disponibiliza, né? E nesses casos a gente considera que o tratamento da iatrogenia não é prioridade. A prioridade é tratar a situação de base do paciente, considerando que existem alternativas no SUS que não provocariam aquele efeito colateral, tá? E situações de agravos menores que nem melhorariam a expectativa de vida do paciente, nem trariam mais segurança e nem trariam melhor qualidade de vida, tá? Se não existe evidência de melhora de qualidade de vida ou melhora da expectativa do tratamento para o paciente, então não faz sentido disponibilizar. Eu vou ser mais claro. Alguns medicamentos, por exemplo, eles demonstraram, na sua fase de estudos clínicos, né, de testes clínicos, demonstraram a melhora de alguns parâmetros do paciente, mas esses parâmetros não reverteram necessariamente em
melhora para a vida do paciente. Vamos pensar, alguns medicamentos para tratar, por exemplo, o colesterol, eles conseguem diminuir o colesterol, adequar o colesterol do paciente em alguma faixa mínima que não reverte e melhora na expectativa de vida para o paciente. Então, nesses casos, são medicamentos cuja eficácia clínica é desprezível, vamos definir assim, a gente recomenda a substituição ou a reavaliação pelo médico. Não faz sentido esse tipo de solicitação do PDME, né? Não faz sentido, na verdade, esse tipo de deferimento, aceitação pelo PDME. Solicitar, sim, tudo pode ser solicitado, mas será avaliado. Medicamentos com eficácia comprovada para patologia não contemplada em PCDTs do SUS, né? Como eu falei, é impossível que os PCDTs eles abordem, contemplem todas as doenças, não dá. E aí, para essas situações, é fácil, assim, é muito tranquilo admitir que o sistema de saúde tem lacuna, sim, tem brechas, e é nesse espaço que existe o PDME, né? Tanto existem brechas no sistema de saúde que o problema na judicialização aí é enorme, né? E os medicamentos cujos substitutos terapêuticos disponibilizados pelo SUS apresentou, vamos lá. Então, aqui agora são medicamentos, né, que estão disponíveis no SUS, mas que, por algum motivo, eles não conseguiram, o paciente não conseguiu apresentar melhora clínica, melhora da sua situação de saúde com o uso deles, tá? Não por falha do medicamento, mas pelo agravamento daquela situação, né? Então, isso é falha terapêutica comprovada por exames, alguns medicamentos para o tratamento do diabetes, por exemplo, quando o paciente não apresentou melhora com o uso dos medicamentos disponibilizados pelo SUS. E aqui eu vou usar um exemplo bastante concreto. Vamos pensar em diabetes. O tratamento para o diabetes ele é bastante vasto, ele tem uma gama muito interessante, muito diversificada de tecnologias, né? Tanto medicamentos orais como medicamentos injetáveis subcutâneos, desde a insulina a outros subcutâneos aí, que tem mais tecnologia e que previnem o paciente de utilizar a insulina em alguns casos. O que acontece é que, muitas vezes, o prescritor, né, o médico, prescritor médico, ele acaba priorizando o uso daquela melhor tecnologia em detrimento de um paciente que poderia se beneficiar da primeira linha de tratamento. Quando eu falo de melhor tecnologia, é uma tecnologia mais moderna, que às vezes traz uma resposta terapêutica mais rápida para o paciente, mas que não justifica, por exemplo, não minimiza, por exemplo, a eficácia terapêutica de medicamentos já disponibilizados no SUS. E aí é preciso entender que, se o prescritor, se o médico, seja do SUS ou não da rede SUS, optou por começar por aquele tratamento, né, não disponibilizado pelo SUS ou de segunda linha, quando o paciente se beneficiaria da primeira linha, o PDME entende que não é a sua função assumir esse tipo de tratamento, porque ele resultou, na verdade, de uma má utilização ou não utilização do itinerário terapêutico do SUS, daquilo que o SUS disponibiliza e que poderia resolver aquela situação, ok? Não só para o diabetes, como para diversas outras situações, tá? Intolerância não resolvida pelo uso de outro medicamento. E aí a gente pensa, como eu falei para vocês, aquele caso da êmese, do enjoo, da náusea com um antidepressivo. Acontece que, em alguns casos, realmente, o uso das outras classes disponíveis no SUS, ela acaba não resolvendo, né? E aí o paciente apresenta intolerância a todos os medicamentos disponibilizados no SUS para tratar aquela situação. Deixa eu tentar citar um exemplo, né? Tem um exemplo da situação da simvastatina. Alguns pacientes apresentam intolerância, aliás, não, vou ser melhor, mas preciso, da varfarina, né? Alguns pacientes apresentam intolerância à varfarina. Essa intolerância, na verdade, nem seria intolerância, seria inefetividade terapêutica, seria a situação em que o paciente usa a varfarina. A varfarina, para quem não sabe, já que a gente tem público assistindo a gente, nem todo mundo vai usar a varfarina, é um medicamento destinado a prevenir eventos, situações que decorrem do engrossamento do sangue, tá? Da formação de trombos, de coágulos, utilizando uma linguagem bem objetiva. E nessas situações, o paciente precisa da varfarina para afinar o sangue, né? Para propiciar uma hemodinâmica adequada à sua situação de risco, aos seus critérios de risco. Ele tem pacientes que têm risco de apresentar infarto ou AVC,
por diversas situações prévias ou até condições genéticas. O paciente, ele disponibiliza, na verdade, o SUS disponibiliza a varfarina como arsenal terapêutico comum para esse paciente aí, de maneira geral. Alguns pacientes não apresentam controle de meta terapêutica com a varfarina. E aí, nesses casos, eles solicitam outros medicamentos. E para que isso configure realmente uma demanda elegível para o PDME, é necessário que se prove que esse medicamento, né, que esse tratamento foi optado como primeira opção por aquilo que o SUS já disponibiliza, para que, então, após essa falha terapêutica comprovada por exames, o PDME aprecie a possibilidade de fornecer aquele medicamento que comprovadamente pode controlar a situação do paciente sem que incorra nessa ausência de controle. Ok? Outras situações, o paciente ele apresenta condições específicas que o colocam numa situação de maior risco para aquele medicamento disponibilizado pelo SUS. Ainda falando da varfarina, tem paciente, a varfarina ela depende de monitoramento contínuo, né? O paciente que usa esse medicamento vai precisar a vida toda fazer monitoramento, se ele usar a vida toda, depende da situação, vai precisar monitorar por exame laboratorial, exame de sangue, que ele vai precisar fazer semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, depende, né, da situação, e aí ele vai precisar a vida toda controlar, para garantir que a varfarina está numa dose, numa faixa segura. Ok. Existem pacientes, especificamente, em situações muito graves, de vulnerabilidade social, ou de acamamento, que dificultam o acesso, né, a possibilidade de o paciente acessar o exame. E aí, se ele não acessa o exame, o que acontece é que, na prática, esse paciente não vai ter controle, ter garantia de segurança da utilização desse medicamento. E aí, nesses casos, o PDME aprecia de maneira muito particular, porque entende que a alternativa terapêutica que o médico, que o prescritor solicita, pode sim mitigar o risco de um paciente, que é um risco muito específico e justificável pela ausência de familiares, ausência de condições para acessar esse exame, etc. E outra situação que o PDME aprecia também, tende a definir, é quando a eficácia do medicamento do SUS é inferior para desfecho de significância clínica. Entendam bem, medicamentos com grande eficácia prometida surgem com grande frequência aí no mercado farmacêutico. Só que na prática aqui aquela eficácia, aquela melhora, né, aquele valor terapêutico, aquela superioridade prometida para aquele medicamento, ele não necessariamente reverte em um desfecho que a gente chama, que é um valor que caracteriza o medicamento como melhor do que aquilo que tem no SUS. E, por outro lado, é necessário que, riscando a tela aí, é necessário que o paciente ele tenha utilizado o do SUS ou que demonstre que o do SUS não resolveu a sua situação clínica, né? Não é do ponto de vista teórico, não é do ponto de vista a priorístico, significa do ponto de vista concreto. Se para aquele paciente ele não vivenciou controle das suas metas terapêuticas ou o medicamento do SUS ele é significativamente inferior do ponto de vista de eficácia, ou seja, coloca o paciente mais em risco do que daquele novo medicamento, e que não existe, desde que não exista itinerário terapêutico no SUS para aquele tratamento, aí sim o PDME pode apreciar essa demanda. Tá? Eu tentei ser bastante moroso aqui, na verdade, sim, detalhista aqui, porque essa é a grande razão de dúvidas. Né? Para que esse medicamento é solicitado ao PDME, pode ser solicitado, então tentei esgotar mais ou menos, assim, ou esclarecer ao máximo esses critérios. E aí, o que acontece? Né? Muito se pergunta sobre a lista de medicamentos contemplados pelo PDME. Na verdade, perguntam, esse medicamento está na lista do PDME? E, como eu falei para vocês, as condições de avaliação têm a ver com a situação do paciente. O medicamento existe, a maioria dos medicamentos existe, para diversas finalidades terapêuticas diferentes, ou para a mesma finalidade, mas com diferentes graus de risco, ou graus de avanço daquela situação, daquela doença. Resta saber se aquele medicamento é o melhor medicamento para aquele paciente, naquele grau da doença. Tá? Então, nesse sentido, é que não existem listas de definições do PDME, porque o PDME ele não prevê aquilo que vai ser pedido. Ele entende que ele vai avaliar caso a caso o que está sendo pedido, ok?
E aí, muitos se perguntam, mas se o programa já fornece para um determinado paciente aquele medicamento X, eu não posso dizer que ele está na lista do PDME? Não, ele não está na lista de disponibilização do PDME. Ele está na lista de compras do PDME. O PDME compra, ele programa a sua compra para aquele paciente que já está cadastrado no programa, entendeu? Então, essa que é a grande diferença. E como a gente precisa seguir o devido processo de compra no serviço público, como eu falei anteriormente, a gente precisa de licitação e a gente precisa que aquele medicamento que vai ser comprado, ele já tenha registro de preço, que é um processo que, de certa forma, agiliza o processo de compra. Então, os medicamentos que em algum momento já foram comprados, eles têm um processo de compra mais célere do que o medicamento que nunca foi demandado ao PDME, nunca foi comprado pelo PDME. Então, nesse sentido, é que existem listas existe uma lista, uma demanda definida de compra para o PDME, mas não é uma demanda prevenindo o que vai ser pedido, é para atender especificamente o que já está cadastrado, tá? A avaliação é caso a caso, como eu mencionei, e a documentação mínima necessária, né? O que é necessário para solicitar esses medicamentos ao PDME? É preciso que exista uma prescrição válida, médica válida, é lógico, um relatório médico, e o formulário próprio do PDME tem que estar preenchido, devidamente preenchido pelo médico, com a anuência do paciente no campo respectivo. E os exames pertinentes são informados caso a caso, né? Então, para algumas determinadas situações, a gente já tem isso definido, bem definido. Para outras situações inéditas ou menos frequentes, situações menos frequentes a gente também sabe, mas frequentemente existem situações inéditas, e para essas situações inéditas a gente informa caso a caso que vai ser solicitado. A avaliação ela ocorre entre 30 e 60 dias, e nesse período pode ser que ocorra a solicitação de novos exames, sem que isso afete o prazo para avaliação, que não pode exceder 60 dias, tá? Esse é o formulário de solicitação. Como eu falei para vocês, desde 2011, o Ministério da Saúde, 2017, o Ministério da Saúde já recomenda que as secretarias de saúde, elas organizem formulários, assim, modelos para a solicitação de medicamentos não padronizados, né? O PDME tem seu modelo, ele traz na sua capa as normas gerais e, em seguida, dados de interesse do ponto de vista de documentação do paciente e compreensão do histórico da patologia, os CIDs que o paciente apresenta e a avaliação do tratamento em termos de o que o paciente já utilizou. Isso é de grande importância e, às vezes, o paciente ou o prescritor, ele não tem essa atenção, que em algumas situações, isso aqui, esse campo de avaliação, informar todos os tratamentos já realizados, faz toda a diferença, porque isso aí me ajuda a fortalecer ou a contestar aquele meu critério que eu disse de que se o itinerário do SUS não foi utilizado, não é função do PDME fazer esse salto, né? Fazer esse bypass, esse desvio aí. Então, eu preciso saber o que foi utilizado para saber se o itinerário do SUS, aquilo que o SUS disponibiliza para aquela situação, já foi esgotado, entendeu? Outra questão, é necessário que esse medicamento ele seja prescrito não como medicamento referência, ou seja, não como marca, mas como o nome da substância, que é o DCB, a denominação comum brasileira, né? O nome da substância padronizado, a dose, a forma farmacêutica e a posologia. E aí é preciso descrever se esse tratamento ele tem registro na Anvisa, né? Porque nós não podemos fazer disponibilização de medicamento sem registro na Anvisa. A duração prevista para o tratamento, se é de médio prazo ou de longo prazo. E se o medicamento é de uso em off-label, significa o quê? Medicamentos que têm a utilização não prevista em bula, que não tem utilização prevista em bula para aquela situação específica, tá? É preciso que o médico ele explique qual é o motivo para prescrever aquele medicamento. Se o medicamento já está disponível no SUS, é preciso que ele diga por que está sendo solicitado. Então, uma das opções é o medicamento existente no SUS foi usado e não foi eficaz, ou a opção do SUS é contraindicada, e aí ele vai mencionar por quê. Outro motivo, especificar. Os benefícios e riscos superados com o uso do medicamento. Por quê? No momento em que o prescritor ele assume a assistência de um paciente e prescreve o medicamento,
Com a prescrição daquele medicamento, a gente espera, claro, os benefícios, se ele é usado, armazenado, disponibilizado adequadamente, os benefícios decorrentes do uso daquele medicamento, mas também a situação dos riscos esperados com o uso do medicamento, maiores ou menores para alguns pacientes. E aí, o que acontece? O que acontece é que, em boa parte das vezes, esses medicamentos, o risco exposto, esperado para aquele medicamento, ele tem que ser monitorado pelo médico prescritor. E aí o programa ele exige anualmente que aquele monitoramento ele seja garantido, tá? Que os exames necessários para acompanhar, por exemplo, o controle do diabetes, né? Ou o controle da mitigação dos riscos do diabetes, ele esteja descrito pelo médico, tá? Não adianta disponibilizar a tecnologia, a gente precisa disponibilizar e monitorar a boa utilização, os resultados clínicos do paciente, os riscos apresentados pelo paciente durante o seu uso. E, por último, a identificação da instituição solicitante, né, como uma forma de monitorar a proporção e até encaminhar a resposta a depender do tipo de instituição, se é instituição privada, se é SUS, enfim. Aqui, perdão. E esse é o formulário de autorização para dispensação por terceiros pelo paciente. Tá? Uma vez que a equipe do PDME ela recebe essa solicitação, como essa avaliação ela é realizada? Né? A avaliação ela é feita através da definição do entendimento de que é preciso realizar uma busca com relação à Rename e aos PCDTs para verificar se aquele medicamento solicitado já existe no SUS, se existe para outra finalidade que não a solicitada pelo paciente, ou se, em alguns casos, o medicamento o tratamento está previsto nos protocolos do SUS, mas com um outro medicamento. Nós consultamos também as diretrizes nacionais e internacionais, entendendo que diretrizes médicas, diretrizes clínicas de sociedades, elas são documentos que referenciam a melhor forma de diagnosticar, tratar e acompanhar determinadas doenças, né? E como documentos que, depois que você considera que aquele medicamento não existe no SUS, as diretrizes nacionais são de grande importância para tentar ajudar a preencher essa lacuna, porque ela compila as evidências mais recentes. É preciso considerar que nem toda diretriz tem o poder de determinar a decisão do PDME, porque existem diretrizes desatualizadas, né? Ou diretrizes omissas, em alguns casos, exatamente em razão da desatualização. As diretrizes internacionais servem de base diante da ausência de nacionais ou de apoio, suporte, para reforçar ou contestar alguns posicionamentos das diretrizes nacionais. E a revisão rápida é o modelo de revisão, modelo de documento, modelo de pesquisa que o PDME utiliza para embasar a sua resposta. Vocês lembram que eu falei que o SUS ele precisa embasar suas respostas com base no modelo da medicina baseada em evidência, da saúde baseada em evidência. E para tal, as revisões rápidas são modelos que propiciam a busca de maneira sintética, dentro da literatura médica mais atual, a respeito de uma resposta sobre aquele tratamento. Esse tratamento é o melhor para essa doença? Essa resposta é feita, organizada, e aí executa-se a revisão rápida, tá? Na verdade, é uma revisão bastante rápida, com o objetivo aí de dar uma resposta sólida para o usuário, para o paciente, né, para o prescritor. O PDME atualmente, né, pensando nos indicadores de 2021, ele, como eu falei, ele tem até 60 dias para emitir uma resposta, para vocês terem parâmetros, né? O componente especializado, que é o alto custo, que é de medicamentos do SUS, destinados a doenças específicas, de responsabilidade da CESAB do Estado aqui na Bahia, ele pede até 90 dias, né, para algumas situações. Em média, o PDME, ele recebe solicitações de 2 medicamentos por paciente, dá essa média de 1,5, mas como não existe um medicamento e meio, de 1 a 2 medicamentos por paciente, né? E essa média de processos por mês dá 46 por mês. Esse 29 por semana não está coerente com 46, porque no cálculo foram excluídos sábados e domingos, enfim. Então, na prática, considerem esse 46 por mês, né, de novas solicitações. Isso pode parecer pouco, 46 é um pouco mais de 1 por dia do mês, né, considerando o mês com 30 dias. Mas é muito, porque cada solicitação dessa corresponde a um esforço de busca por resposta de maneira muito cuidadosa e muito trabalhosa.
a utilização dos recursos. Lembram que eu falei para vocês que 34% dos recursos da assistência farmacêutica municipal eram destinados a atender 0,6%, acho, da população, naquele pico, né, de consumo do PDME, e a partir da racionalização a gente tem 13% do orçamento atendendo 0,3% da população. O que aconteceu? Essa utilização dos recursos ela foi racionalizada exatamente pelo esforço de organizar a disponibilização e os critérios de disponibilização a isso. Isso ainda não é pouco, é muito orçamento ainda, e é de iniciativa totalmente municipal. E aí, assim, se existe uma via para a solicitação do medicamento pela Secretaria de Saúde, raramente o usuário ele acaba recorrendo à justiça, a não ser em alguns casos em que o PDME pode negar e o paciente tem direito de contestar na justiça. Mas na prática o que a gente vê é que, por exemplo, esse ano a gente não teve nenhuma judicialização, nós já estamos em quase no meio do ano, e assim, a gente teve judicialização em 2020 com relação à solicitação do canabidiol. Essa judicialização, o paciente acessou diretamente à justiça. Ele não veio ao PDME antes e depois foi à justiça. Então, a justiça acionou a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde se posicionou, a justiça entendeu pela necessidade do uso lá. Mas, assim, o que eu quero mostrar é que essa judicialização aqui foi sem recorrer ao PDME, né? E aí, esse é um trecho da emissão do que o promotor desse caso, né, dessa solicitação, esse promotor, ele emitiu um entendimento de que o canabidiol, a solicitação do canabidiol, ela não podia ser contestada com base aí eu vou ler exatamente o que esse promotor emitiu, a opinião dele, de que a velha e já superada justificativa utilizada por estados e municípios de que não fornece medicação necessária sob o argumento de não se encontrar na lista oficial de medicamentos fornecidos pelo SUS. E assim, na verdade, já é um entendimento difundido no judiciário. Significa que dizer ao usuário que tem uma demanda de medicamento que não é do SUS, que aquele medicamento não vai ser fornecido porque não está nas listas do SUS, é um argumento, como ele disse, velho e superado. Porque entende-se que o sistema de saúde, embora se proponha a se integrar, até por se propor a se integrar e universal, ele não vai conseguir abarcar todas as tecnologias, e existem tecnologias efetivas, sim, fora do sistema de saúde, né? Infelizmente, porque a gente gostaria que tudo fosse previsto no sistema. Então, dizer que o município não tem uma via de acesso administrativa, só com base no fato de que não é obrigação do município, ou do Estado, ou da União, né? Seja lá qual for a instância, fornecer o medicamento porque ele não está na lista do SUS, é um argumento superável e completamente judicializado. Para vocês terem ideia do problema da judicialização, nos últimos 10 anos, a demanda de judicialização ela cresceu nesse montante aí, e ela alcançou 1,6 bilhão em 2016. É muito dinheiro, é muito recurso. E um dos critérios que o Conselho Nacional de Justiça considera como um bom indicador, olha que legal, como um indicador positivo de que aquele município, no caso aí, eles fizeram análise por estado, né? Por isso que é Secretaria Estadual de Saúde, de que aquele município ou estado, ele tem uma boa relação, tem bons meios, bons recursos para evitar a judicialização, é exatamente a existência de atendimento administrativo. Significa que ter um canal, um espaço de atendimento ao paciente para que ele possa solicitar aquele medicamento que está sendo solicitado, é um canal que previne a judicialização. E, entre outras coisas, se fala muito de custo na judicialização, mas por que a judicialização é tão negativa, na maioria das vezes, para o SUS? Porque ela pune o SUS com a necessidade de fazer compra tempestiva de medicamentos. Fazer compra tempestiva é compra sem programação, com o valor solicitado, o valor imposto pelo mercado, na maioria das vezes, sem tantas alternativas assim de mercado, para a imediata disponibilização para o paciente. Isso é ruim porque o SUS gasta mais com medicamento não programado e acaba aumentando aquela distorção que eu falei para vocês, que é disponibilizar muito recurso para poucos pacientes beneficiados e que, na maioria das vezes, acaba punindo a coletividade. Se as demandas forem previamente analisadas pelo órgão administrativo, elas podem ser solucionadas nesta via.
nos locais onde isso já ocorre, muitas vezes o processo judicial é evitado, né? É só a explicação de que o Conselho Nacional de Justiça considera positivo a existência de uma via administrativa de demanda de medicamento, como é o PDME. O tempo já esgotou, eu vou ser breve aqui nos casos concretos, porque isso é de grande interesse para a apresentação. Então, assim, são alguns exemplos de solicitações ao PDME. Na prática, vamos lá. Em 2019, foi solicitada a adrenalina autoinjetável para uma paciente, né? Essa é uma criança, a mãe solicitou para essa criança, através da médica, da prescrição e do relatório da médica, esse medicamento aí, que é exatamente isso, né? A epinefrina, para prevenir choque anafilático. Essa criança, na verdade, ela tinha não só isso daí que está descrito, que é quadro recorrente de tosse seca, rouquidão, tosse ladrante, dificuldade para respirar, mas ela tinha recorrentes ataques, episódios recorrentes de ir da UPA para contornar essa situação. A médica não conseguiu diagnosticar o motivador disso, né? A etiologia, a causa dessa situação da criança. Ela tinha risco sempre, assim, risco recorrente de choque anafilático. E aí era necessário frequentar a UPA. Só que aí a médica ela solicitou a adrenalina autoinjetável, que é esse dispositivo de adrenalina que a própria mãe poderia fazer na criança e quando ela se tornasse adolescente, se continuasse tendo esses ataques, esses choques, a própria adolescente faria nela mesma. Isso, a vantagem, agilizaria, diminuiria a necessidade de ir à UPA, né? Agilizaria o tempo, se ela estivesse viajando e tivesse um choque, pronto, administraria, resolveria o choque. Só que, segundo a médica, essa solicitação ela era com base na melhora observada, só poderia ser observada a melhora com base no uso desse medicamento, e ela dizia que as evidências eram bem estabelecidas em relação ao uso, e de fato era. A grande questão é que a adrenalina ela é um medicamento que não tem registro pela Anvisa. Então, ela não tem registro no momento da solicitação, e eu revisei essa observação, ela não tem registro pela Anvisa, e aí ela não pode ser fornecida, né? Não nos compete o fornecimento de medicamentos sem registro. O Instituto, esse medicamento, apesar de não estar registrado na Anvisa, já existe patente requerida pelo fabricante. Patente, vocês sabem, é o direito de exclusividade comercial sobre aquele produto. O fabricante Merck solicitou a patente e o Brasil já concedeu a patente, mas não houve interesse, provavelmente, do fabricante em registrar o medicamento no Brasil. Não existe registro para o medicamento no momento da solicitação, e aí foi explicado para a prescritora, né? O Supremo Tribunal Federal ele só admite que o medicamento sem registro seja fornecido pelo SUS, desde que a concessão do registro tenha sido solicitado no Brasil e que não tenha sido apreciado em tempo adequado. E outra questão é que esse tipo de pedido de medicamento sem registro, ele deve ser especificamente direcionado à União, ou seja, ao Ministério da Saúde, e não aos municípios e não aos estados. Decisão, foi indeferido o pedido com orientações. Outra situação, essa mais simples, foi a de ômega 3 para dispraxia da fala, né? Um paciente com 8 anos de idade, tem atraso da fala, dificuldade de aprendizagem, apresentava dislalia, dificuldade de articular as palavras, e aí a neurologista, realmente a médica especialista, ela prescreveu algum ômega 3, só que entendendo que a não utilização poderia ocasionar perda da linguagem verbal pelo paciente. E na prática, o que acontece é que primeiro que a Anvisa ela classifica o ômega 3 não como medicamento, né, mas como alimento com alegação de propriedade funcional ou de saúde. Ok. E não existe nenhuma recomendação conhecida, né, não foi encontrada nenhuma recomendação específica para o uso do ômega 3 como tratamento eficaz ou capaz de prevenir esse tipo de... Escana a tela. Capaz de prevenir esse tipo de resultado para o paciente, tá? Foi realizada a revisão e nenhuma das evidências encontradas demonstraram associação direta. Acho que tem alguém autorizado a fazer a operação na tela aí. Vocês estão vendo o risco na tela? Sim. Sim. Tem. E aí, já passou esse caso da adrenalina. Esse caso do ômega 3 foi indeferido exatamente pela ausência qualquer de evidência firme e robusta com relação ao benefício que esse suplemento ou esse alimento aí poderia trazer para a criança, para o caso da criança. Um caso bem interessante foi esse de ciproterona estradiol, né? Uma moça em processo de transexualização, ela fez a solicitação PDME do tratamento
hormonal, né, até a cirurgia de redesignação sexual, ela faz o tratamento por 2 anos, mais ou menos um pouco, o tratamento hormonal de 2 anos. E nesse tratamento hormonal ela solicitava estradiol e cicloterona. E aí, na prática, assim, ela tinha um histórico de automedicação, ela já fazia uso desses medicamentos assim, por acesso clandestino e com acesso à atenção básica, existe uma política de atenção básica acolher e seguir esses casos. A atenção básica dirigiu ao PDME essas solicitações aí. A ciproterona é um hormônio que vai bloquear a ação dos hormônios masculinos, tá? E o estradiol acelerar ou beneficiar a transformação em relação às características sexuais dela, tá? O que aconteceu? Opa, voltei demais. Só um minuto. Parei aqui. Só um minuto. Ok. Na prática, o que se observou é o seguinte: a Conitec, né, a Comissão do Ministério da Saúde, ela tem uma proposta de elaborar um protocolo clínico para tratar esses casos, né, para organizar os tratamentos desses casos. Só que esse protocolo ainda não foi lançado até o momento da solicitação. E aí a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia não tinha um posicionamento de diretriz com relação a esse tratamento. Foi observado que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, ela tem uma indicação do protocolo da Universidade de São Francisco, na Califórnia. Esse protocolo específico para esses casos de redesignação e tratamento hormonal da transexualização, ele recomenda, na verdade, em vez de ciproterona, a espironolactona como primeira linha de tratamento. E não é nem tratamento equivalente, é a primeira linha, preferível ao que foi pedido, a espironolactona. E o mais legal é que a espironolactona é um medicamento regularmente oferecido pelo SUS através da atenção básica. Então, foi impedida, na verdade, o processo de solicitação desse medicamento. Ele foi avaliado no sentido de que existe alternativa terapêutica no SUS equivalente em relação ao efeito esperado para ele. E aí foi sugerida a espironolactona. A Sociedade Médica Australiana, por sua vez, para não esgotar em uma fonte só, para não restringir a potência da busca que a gente faz, ela recomenda, por sua vez, tanto a ciproterona como a espironolactona, né, sem mencionar vantagens. Mas a americana fala das vantagens da espironolactona. E a gente realizou uma revisão rápida da literatura, também abordando isso, para não esgotar nas diretrizes, e aí foram retornadas 198 publicações, e apenas 2 compararam diretamente os 2 hormônios, e aí os resultados não demonstraram nenhum tipo de superioridade da ciproterona com relação ao outro, a espironolactona, que era disponibilizada pelo SUS. Conclusão desse caso, ele foi deferido para estradiol, ou seja, a gente passou a fornecer o estradiol, porque o estradiol que o SUS disponibiliza é uma dose que é incapaz de satisfazer esse processo de transexualização, né? E a normativa federal que existe, ela prevê não a disponibilização, mas ela recomenda a utilização de estradiol. O estradiol é incontestável do ponto de vista clínico, mas foi indeferido, não foi aceita a solicitação da disponibilização de ciproterona, exatamente porque existia uma troca terapêutica equivalente no SUS, que é a espironolactona, tá? E até com menos efeitos colaterais com relação ao risco de hepatite, que a ciproterona tem, a espironolactona não tem. Pronto. A paciente ficou vinculada para um medicamento e foi recomendada a troca pelo outro. É o último caso, tá, gente? Só para adiantar, essa paciente aí, ela é uma paciente obesa de 58 anos de idade, que tem um passado de doença, na verdade, ela tem doença cardíaca e tem um passado de cirurgias cardíacas recorrentes. Assim, ela fez troca da válvula cardíaca e fez retroca em 2018, precisou implantar marca-passo e, assim, tem insuficiência cardíaca em grau 3, em classe funcional 3, e é aquela pessoa que, aos pequenos esforços, ela cansa, ela tem dispneia. Então, é uma pessoa que, apesar dessa situação de obesidade, ela não pode implementar alteração comportamental do tipo exercício, atividade física. Ela não pode fazer atividade física intensa. E aí o tratamento farmacológico, o tratamento com medicamento da obesidade, no caso dela, ele acompanha é necessário, sim, como primeira linha, junto com o acompanhamento nutricional, tá? Ela tem um IMC de 35,5 e ela tem um passado de cirurgia bariátrica, para vocês verem, né? Até a alternativa da cirurgia já tinha sido utilizado e a solicitação foi liraglutida de 0,6 a 1,8 por dia. Não existe avaliação para o uso da liraglutida no SUS pela Conitec
E o tratamento farmacológico para obesidade, assim, quando se pensa, vou utilizar um medicamento para emagrecer, isso é destinado especificamente para alguns pacientes obesos, não todos. Porque a gente sabe que primeira linha é modificação de estilo de vida, modificação de hábitos alimentares, entre outras medidas. O uso de medicamento, ele se destina, incontestavelmente, quando o paciente tem mais, um IMC maior do que 30, ou IMC maior que 25 ou 27, se ela tiver, no caso, ela tinha as duas coisas, ela tem IMC maior que 30 e ainda tinha comorbidade, ela tem falha, a pessoa tem falha de perder peso com tratamento não farmacológico, e a história prévia de falência com tentativa de dieta com restrição calórica é suficiente. O médico apresentou toda essa situação e as alternativas são sibutramina, orlistat ou a associação sibutramina e orlistat. A paciente já tinha utilizado orlistat em outro momento. A sibutramina ela era impedida de usar exatamente pela cardiopatia dela e a outra alternativa seria a liraglutida. Isso é reconhecido assim de maneira muito firme pelas diretrizes da associação aí. E os outros tratamentos possíveis eram todos off-label, ou seja, nenhum previsto em bula. A decisão foi deferir, mas com condições, com base no entendimento de que essa paciente ela não vai se beneficiar apenas do uso de medicamentos, mas manter as outras tratativas. Quais foram as condições que o setor impôs para o fornecimento de medicamento? E aí, tanto o médico como a paciente precisaram concordar. O médico precisava informar qual era o aumento de dose que ele pretendia, o médico precisava informar qual era a meta de perda de peso do paciente entre 6 e 12 meses, o médico precisava informar também, enviar relatório com a estimativa de perda de peso, já falei, o monitoramento, né, dos parâmetros previstos de melhora, e apresentar, a paciente também precisa, né, apresentar em cada retirada do medicamento, ela precisa comprovar que ela está usando os medicamentos da atenção básica para tratar as outras doenças que ela tem, tá? Então, não adianta tratar o ganho de peso se ela não manter o tratamento da cardiopatia que ela tem. Então, isso é exigido através da apresentação da prescrição, quando ela pega no SUS, com o aceite, né, o informativo de que foi retirado o medicamento. Comprovante de relatório de acompanhamento nutricional e avaliação farmacêutica disponibilizada pelo próprio PDME na primeira disponibilização do medicamento para orientar quanto ao uso, armazenamento, etc. Tem diversos outros casos que eu não vou conseguir mencionar, mas que são casos bastante interessantes. Tem caso de enoxaparina para tentante, para uma moça que tentava engravidar, só que ela não tinha nenhuma condição que justificasse o uso de enoxaparina, ela era apenas pela situação de perda recorrente idiopática, ou seja, sem causa definida, que o médico solicitava. A teriparatida, que é um medicamento anabólico que não está previsto a disponibilização no SUS para um paciente com osteoporose gravíssima, e aí ela já demonstrava a ausência de efeito com todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS. Essa paciente está vinculada ao PDME. A atropina para escape salivar, que foi o uso previsto para um bebê que fazia escape salivar, a incapacidade de retenção da saliva e risco de engasgamento também, de sufocamento. E aí a atropina foi sugerida pelo médico como uma forma de reter isso e, diante da ausência de alternativas no SUS, da eficácia do medicamento e do baixo risco do paciente foi deferido. E o tratamento de pregabalina para dor, que é só um dos exemplos em que, muitas vezes, o médico ele opta pela pregabalina e não utiliza o caminho, o itinerário terapêutico já existente no SUS, que já é definido para dor, inclusive disponibilizado pelo Estado, pela CESAB aqui no nosso Estado. E basicamente é isso. Agradeço, vou ser breve, porque já extrapolei o tempo aqui em 13 minutos. E a ideia principal do PDME, além de beneficiar a população de Camaçari, se baseia no entendimento de que, sem protocolos clínicos, sem medicina baseada em evidências e muito consenso, o SUS não consegue atender os seus princípios de universalidade, equidade e integralidade. Integralidade com racionalidade. É isso. Obrigado, gente. Tiago, parabéns. Parabéns, adorei. Eu tenho certeza que todo mundo também gostou. E agora a gente vai fazer umas perguntas. Peraí, eu não escuto. Tá. Só um minutinho, viu? É que o áudio está saindo do outro aparelho aqui da televisão e eu liguei ele. Estava desligado por causa do eco, viu? Só um minutinho. Tá. E agora consegue ouvir? Andréia, fala alguma coisa para você desculpa?
Consegue ouvir? Perfeito. Ok. Tá. A primeira pergunta aqui no chat é de Débora. Aí ela pergunta se o relatório médico pode ser de um médico particular ou precisa ser de um médico do SUS? Não, o relatório médico não precisa ser de médico do SUS. Minha fala está saindo com eco? Correto, ótimo. Então, o relatório médico não precisa ser de médico vinculado ao SUS, porque o PDME é uma extensão, ele não recusa os princípios do SUS, e um deles é a universalidade, tá? É claro que é preferencial, né? Porque quando o médico ele é o médico do SUS, a gente entende ou tende a entender que o itinerário terapêutico do SUS é conhecido por aquele médico, né? Mas essas considerações sobre o itinerário terapêutico, né, o paciente ter precisado utilizar os medicamentos do SUS, quando possível, disponíveis, antes de solicitar medicamento a PDME, se aplica tanto aos pacientes que vêm com solicitação do particular como do SUS, tá? Então, resposta resumida, não precisa ser um relatório médico do SUS, mas as condições para a gente considerar que o medicamento pode ser fornecido, considera também que o paciente deve utilizar como primeira linha os do SUS. Certo, obrigada. Entendido, Débora? Mas alguém gostaria de falar? A gente chegou às 4 da tarde de uma sexta-feira, com 38 participantes. Olha que legal. E eu, particularmente, amei, eu achei super didática. Parabéns de novo, Tiago. Obrigado. Alguém quer falar? Oi, doutor Duplá. Primeiro, gostaria de parabenizar a Tiago, né? E também, por extensão, a você, como na coordenação aí da assistência farmacêutica, porque, primeiro, que poucos profissionais, que mesmo os que atuam no Sistema Único de Saúde, têm conhecimento do PDME. E quando tem conhecimento da sua existência, não sabe qual o procedimento, de que forma esses profissionais que atuam no PDME trabalham, né? Não conhecem os fluxos para que possam serem beneficiados com este programa. Então, realmente, em uma plena sexta-feira à tarde, às 16 horas, estamos ainda com essa assistência, mostra a importância e a relevância do tema. Então, gostaria, efetivamente, aqui, em nome do próprio secretário Natan, de agradecer a você e agradecer a Tiago, agradecer também a Tânia, aí, nosso diretor de planejamento, pelo suporte, né? Pois, dessa forma, estaremos construindo um SUS mais verdadeiro, um SUS mais real e um SUS que chegue para nossos usuários. Muito obrigado a vocês, a todos vocês que estão nessa plena tarde de sexta-feira assistindo a essa bela colocação que o Tiago nos presenteou. Obrigado, Tiago. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor Duplá. Eu também, em nome da assistência farmacêutica, gostaria muito, já falei isso com o senhor e aqui eu repito novamente em público, agradeço muito o apoio que tem dado a assistência farmacêutica desde 2017, quando a gente assumiu, porque vocês, o doutor Natan, o doutor Duplá, sempre com um olhar bastante técnico e sempre confiando na capacidade dos seus técnicos. Então, a gente conseguiu, PDME, fazer qualquer alteração no PDME não é fácil, e precisava de vontade política, precisava que os gestores entendessem que o fornecimento de medicamento precisa ser baseado em critérios técnicos, e vocês, desde lá, janeiro de 2017, sempre com esse olhar e sempre com esse apoio. Então, eu agradeço em nome de todos os farmacêuticos do município, e também, eu como coordenadora, a gente só consegue fazer qualquer coisa, eu estou tranquila, estou satisfeita com o resultado do PDME, e eu sei que a gente só conseguiu porque
porque a gente teve apoio dos gestores desde o início. E outra coisa que eu gosto de falar aos quatro cantos, onde eu vou, eu falo que Camaçari tem farmacêutico muito bom. Vocês viram aí a apresentação, o currículo do doutor Tiago, da farmacêutica Bárbara também, que foi quem impulsionou toda essa mudança. Então, Camaçari tem farmacêutico muito bom. Eu tenho que agradecer de coração a todos os colegas farmacêuticos do município. Mais alguém, gente? Gostaria da palavra? Gostaria de falar? Andréia, Tami, que está falando, antes de encerrar, a gente podia fazer aquela fotinha, né? Então, antes de você encerrar, se você puder pedir para o pessoal abrir as câmeras aí para a gente fazer a foto final. Vamos fazer, gente. Todo mundo abre a câmera. Tami, olha a Ariana, Elisângela, Viviane, Certeza. Laure, Maria, Patrícia, Vânia. Vamos lá, quem puder abrir. Clécia. O telefone, qualquer dúvida, vocês podem ligar para o PDME. O telefone é o 3627-2880 e o telefone da coordenação é o 2108-9704. Rose, outra farmacêutica do PDME, apareceu ali. Então, qualquer dúvida, podem ligar, viu? Estamos à disposição. Gildete. Acho que a maioria já abriu também. Consegue tirar foto? Aí depois ela vai me mandar foto, aí eu compartilho. Cadê eu? Judeão não. Cadê você? Conseguiu abrir, não? Não. Tentando aqui. Vamos ver. A foto está registrada. A gente vai depois, segunda-feira, disponibilizar o link dessa apresentação no YouTube. Para quem não puder acompanhar, vocês podem estar compartilhando aí depois o link. Tá. Eu recebi o link e a foto, o cardzinho. Foi muito compartilhado, que eu fui compartilhar agora e apareceu aquela mensagem de que ele está sendo extremamente compartilhado, que não pode. Então, um monte de farmacêutico pela Bahia toda falando e perguntando se vai estar disponibilizado depois, porque Camaçari é exemplo em fornecimento de medicamentos não padronizados e em eficiência financeira na farmacoeconomia, visto que a gente não possui judicialização. Então, viu, Tiago, lá no YouTube, tenho certeza que vai ser muito acessado por toda a Bahia. Inclusive, até o CRF, né, colocou lá o nosso link no site. Então, parabéns de coração mesmo, Tiago. Eu que agradeço o apoio institucional dessas aulas, seu apoio e sua persistência, e a dos colegas também. Assim, o ambiente da ciência farmacêutica Camaçari é muito agradável, assim, propicia muito um bom trabalho. Obrigado a todos também. Obrigada. Então, acho que a gente pode encerrar, né? 16h10, vamos descansar agora, porque todo mundo sei que está bem exausto de tudo da semana. Então tá, gente. Tchau.